Gente, eu tenho aqui exatamente o que defende o ministro Alexandre de Moraes. Ele tem defendido isso nas reuniões que tem feito com as empresas que subsidiam, né, as redes, as plataformas de redes sociais, e também nas reuniões que teve com políticos, como o próprio relator Orlando Silva, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. O que prega o ministro Alexandre de Moraes a respeito de punição a fake news? Olha só, ele diz o seguinte: as plataformas precisariam ter a mesma responsabilidade de empresas de mídia. Porque se eu, Daniela Lima, ou a CNN patrocino uma mentira consciente e deslavada, né, deturpando conscientemente alguma coisa, as pessoas podem acionar na justiça e a gente responde. As plataformas não. Então, se a plataforma deixa circular fake news sem tomar qualquer tipo de medida para conter isso, ela pode ser responsabilizada judicialmente. Também, né, um ponto que o ministro pregava, isso o Alexandre de Moraes defende, gente, a partir há pelo menos 2 anos, a questão da responsabilização das plataformas, né? Autorregulação a partir de marcos legais, necessidade de representação em território nacional, tipo o Telegram, que não tinha nem um escritório aqui para você mandar uma carta. Se as pessoas acabassem com a sua vida no Telegram, você não tem nem para quem recorrer. Não tem um canal aqui no Brasil, uma pessoa que fale português, um advogado para receber intimação da mais alta corte do país, então que tenha representatividade nacional. Mas, né, a previsão de sanções progressivas, até a possibilidade de banimento por ordem judicial, que foi o que o Flávio Dino fez no caso das escolas. Então, assim, primeiro você notifica, avisa que o conteúdo é ilegal e pede providência. Nada foi feito, você amplia a notificação. Nada foi feito, você impõe uma sanção para a plataforma. Nada foi feito, você pode até suspender até que ela cumpra a ordem e, em último caso, banir. Então, esse modelo pregado pelo ministro já foi adotado no caso das fake news contra ou com propaganda de, cara, trágico, massacre em escola. Então, esse formato já apareceu ali, é o que o ministro vem pregando há bastante tempo. Vem para cá Leandro Rezende e Renata Agostini. O fato do Arthur Lira ter entrado com peso nisso, e eu acredito que mostra o quanto também o debate amadureceu na Câmara dos Deputados, faz toda a diferença. Porque se com Lira já é difícil, sem Lira era impossível, Renata. Não, de fato, até porque o governo está ainda tateando como consolidar uma base ativa, né? Os próprios integrantes do governo dizem, né? A base ainda não foi testada. A verdade é que, quando a gente olha de perto, a gente vê que ainda tem muitos problemas na articulação política para azeitar essa base e a gente poder enxergar de fato que o governo tem ali uma tropa para contar. E nesse momento, esse jogo com o Arthur Lira faz toda a diferença. Na verdade, faz a diferença entre o governo conseguir avançar com um tema ou não. E a articulação do Planalto sabe disso. É com o Arthur Lira que o Planalto está contando para fazer esse tema avançar, o PL das fake news. Lira citou agora que tem ali, ficou agarrado, né, um ponto na conversa com os líderes sobre a criação da agência reguladora. Esse, de fato, um dos muitos temas, no caso do PL das fake news, que tem argumentos contra e a favor, inclusive dentro do governo, não faz muito tempo, o ministro Flávio Dino disse que não havia um consenso. O relator defende a criação dessa agência para poder, depois da aprovação, né, do projeto de lei, poder garantir que o acompanhamento e as punições vão ser levadas à frente, isso em comparação ao que seria o modelo que temos atualmente, que é da autorregulação. Então, as plataformas vão lá seguindo ou não mecanismos para conter o avanço da desinformação. Pois bem, Lira indicou que tem essa questão, esse debate precisa amadurecer, mas que já há um consenso para a urgência ser votada e mérito logo à frente. O governo conta com Lira para o avanço desse tema e também, por exemplo, para o avanço da votação do marco fiscal, uma série de temas que o governo entende que são prioritários e não podem ficar travados. É interessante, Dani, que no caso do PL das fake news, o que as plataformas, inclusive, voltaram à carga de forma bastante visível nos últimos dias, elas dizem que o debate precisa correr mais, né?
né, precisa ser aprofundado. O argumento do Lira é que já chega de debate, porque esse tema já está há muito tempo no Congresso e tem que haver um desfecho. Né? É engraçado que as pessoas ficam, não está rolando, não teve discussão. Gente, tá há 4 anos lá. 3 anos lá, a discussão, e ela não é nem nova, né? Renata, acabou de chegar, dá uma olhada aí no nosso grupo, acabou de chegar a proposta do Tribunal Superior Eleitoral, formalmente, o documento, estou fazendo uma postagem aqui para que as pessoas possam viver junto com a gente. O que Alexandre de Moraes prega? Eu tinha antecipado aqui os pontos macro, né? Vamos ver se Dani Lima ticou, ó. Essa é a proposta, né, para que seja acrescido ali ao projeto de lei das fake news, né, de combate às fake news. Ó, os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, o que é isso? WhatsApp, Telegram, etc. e tal, serão solidariamente responsáveis, civil e administrativamente, por conteúdos direcionados por algoritmos, impulsionados e publicizados, cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento ao provedor da rede social, por contas inautênticas e redes de distribuição artificial, pela indisponibilização imediata de conteúdos e contas citados nos artigos dessa lei. Ou seja, se você paga, impulsiona discurso de ódio, a rede social pode responder na Justiça Civil e Administrativa junto com quem pagou. Tá? Se você mantém na sua rede contas falsas, o chamado perfil fake, né? E mantém isso como uma rede de distribuição artificial de conteúdo, ou seja, um perfil fake, pega lá e faz uma fake news. Cara, já aconteceu isso comigo. Pode voltar o Leandro e a Renata aqui. Já aconteceu isso comigo. Eu estava de férias na minha casa, de folga, no dia que aparentemente teve um protesto, eu já nem me lembro de não sei quem, e aparentemente tacaram fogo na estátua do Borba Gato, né, aqui em São Paulo. E aí, uma conta que é memes, só fazemos memes, porque é assim que funciona, tá? Vem travestido de brincadeira a desinformação. Fez um post simulando um site de notícias, dizendo: Daniela Lima elogia fogo no Borba Gato, ou diz que manifestantes eram pacíficos. Eu estava na minha casa, nem no ar eu estava. Sabe onde é que isso foi parar? Na coluna do Guzo, na Gazeta do Povo. Ele escreveu uma coluna inteira sobre a imprensa podre, essa ala podre, baseado num negócio de meme. E o jornal publicou. E assim, é isso, né? Então, uma conta fake, feita para abastecer perfil fake, que juntos fazem barulho e que chega em gente de verdade incauta, que tipo, o cara não teve cuidado de olhar no YouTube para ver se pelo menos eu estava no ar. Entendeu? E foi lá e postou. Eu reclamei, eles tiveram a coragem de publicar um Erramos sem informar exatamente o que tinha acontecido. O título da coluna era uma fake news. Gente, assim, era basicamente isso. Bom, seguindo aqui, né? Emenda modificativa do projeto de lei aprovado no Senado Federal. Os provedores deverão, sob pena de responsabilidade civil ou administrativa, indisponibilizar imediatamente conteúdos e contas com a dispensa de notificação ao usuário, ou seja, é para ser rápido, se verificarem ou existir dúvida fundada de risco de, né, ataque, violência, etc, etc. Condutas, informações e atos antidemocráticos, divulgação ou compartilhamento de fato sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de voto. Essa coisa do Francisquini lá e falar que postou tranquilão um vídeo que ele recebeu de uma urna que não funcionava, porque ele achava e tal, que era uma brincadeira, que era uma dúvida que ele tinha. Mais de 6 milhões de pessoas, segundo o TSE, viram, e vem daí uma das principais, uma das pedras fundamentais das fake news sobre urna, né? É impressionante como em um ano, mostra ali o Felipe numa pesquisa, né, o
apoio à urna vai lá para o buraco. Por que será? Por causa disso, né? Aí, quando tiver também grave ameaça, direta e indireta de violência ou incitação à violência contra a integridade física de funcionários públicos e estrutura do Estado, para restringir ou impedir o exercício dos poderes constitucionais ou a abolição violenta do Estado democrático de direito. Muito tem a ver com o 8 de janeiro, né? O que está acontecendo aqui. De comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologia nazista, fascista ou odiosa contra uma pessoa ou um grupo, mediante preconceito de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Em resumo, gente, basicamente tudo que eu trouxe aqui, ele colocou no papel, é vedada a divulgação ou compartilhamento de fato sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado. E atenção, né? Verificada a hipótese prevista no artigo tal, a Justiça poderá determinar à plataforma a imediata remoção em caso de ataque à eleição e ao Estado de Direito, né, do perfil ou da URL da página, sob pena de multa de R$100 mil até R$150 mil por hora. Vai pegar no bolso. O 8 de janeiro virou pilar das propostas apresentadas por Alexandre de Moraes para impedir propagação de fake news. Leandro Rezende, começo com você. Dani, acho que a gente já detalhou isso agora, né? Mas é importante destacar como que tem um peso grande das sugestões apresentadas pelo TSE sobre o que a gente viu nas eleições de 2018 e 2022 e de como as sugestões do TSE são para modificar um pouco a forma de abordagem, né? De você determinar que as plataformas retirem, sob essa pena de R$100 mil, de 100 a 150 mil reais, que elas retirem imediatamente mentiras que sejam colocadas sobre as urnas eletrônicas. Nesse sentido, é importante lembrar que o YouTube foi uma plataforma que tomou a frente desse processo, usando inteligência artificial, usando um time de curadoria para poder olhar para o conteúdo sobre desinformação nas eleições. Eles começaram pegando o caso da eleição de 2018, estenderam para 2014, porque viram que o problema era muito grande. E é uma política que já foi incorporada aos termos de uso, vamos resumir assim, do YouTube. E agora há essa sugestão do ministro Alexandre de Moraes para uma coisa mais específica ainda e que seja mais abrangente para todas as plataformas, notadamente aí seriam, pela redação do texto, dá para a gente inferir que seriam mais atingidas TikTok, Twitter, Facebook, esses aplicativos que não têm a mensagem entre duas pessoas como o caráter principal. Dito isso, Dani, só para falar um pouco do PL como ele está agora, né, desse projeto de lei 2630 que foi aprovado há 3 anos lá no Senado e desde então já sofreu uma série de modificações. O Instituto de Tecnologia e Sociedade, que é uma instituição que acompanha, né, essa questão da regulação das plataformas de maneira muito detida, eles soltaram um dado há pouco que baliza um pouco de uma crítica que está sendo feita, uma crítica maior que está sendo feita ao projeto, que é o seguinte: são tantas as modificações operadas nos últimos dias que hoje 40% do texto que está nas mãos dos deputados, eles não é um texto absolutamente novo, que não foi debatido nos espaços tantos que existiram nos últimos 3 anos, em audiências públicas, em consultas públicas e que envolveram uma série de segmentos da sociedade civil para poder discutir o assunto. É óbvio que o 8 de janeiro impactou e fez com que essa lei tivesse novos artigos, a questão das escolas também, mas é um número que chama bastante atenção. 40% desse texto, do jeito que está agora, ele está sendo modificado, tem muita sugestão importante do TSE que deve ser incorporado pelo relator Orlando Silva, mas é um texto novo que está aí sendo discutido sobre algo que é muito importante, tem vários pontos aí chave para a gente olhar com atenção, Dani. Eu tenho um pouco de... eu entendo, porque é o seguinte, gente, esse projeto ele mexe com interesses, na verdade, né, o pessoal adora, o pessoal desatualizado e coitados, né, eu tenho um pouco...
fica um pouco assim, né? Nossa, poucas famílias controlam a mídia no Brasil. Na verdade, você tem 3 grandes empresas que controlam a mídia no mundo, a circulação de desinformação e informação no mundo, né? O Google, o Facebook, que também é dono do WhatsApp aqui, né? Do Instagram, o Twitter bem menor, mas importa, né? Na circulação de desinformação, porque é uma máquina, né? De espalhar entre pessoas, digamos, né? Formadoras, né? De opinião ou desopinião, para usar aqui, né? O termo, inovar aqui utilizando um termo da moda. Então, e é isso, né? E as pessoas entregam para essas plataformas tudo. Eu acho sempre lembro do Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, da Meta, né? Que agora não é mais Facebook, eu não uso, então não sei, da Meta, né? Em que o senador pergunta para ele, o senador dos Estados Unidos, onde o senhor está hospedado? Eu gostaria que o senhor me dissesse onde o senhor está hospedado e onde o senhor jantou com a sua família ontem. Aí ele fica assim, você não me daria essa informação? Aí ele falou, não ao público, né? Aí ele falou, mas isso é o mínimo do que você tem de todas as pessoas. Esse é o tamanho do acesso. O senhor sabe o quão importante é a privacidade para você. Mas você estimula e trabalha com a invasão da privacidade dos outros. Isso se a gente pensar na imprensa, no armazenamento de dados, que é legal. Isso sem a gente pensar quando o dono de um perfil X pega lá o telefone do cliente, os dados, o CPF, o telefone, o CPF, o e-mail, o cartão de crédito, fica bravinho e joga na internet. Isso sem pensar nisso. E as empresas reagem com que força? A que tempo? Você precisa entrar na justiça para mostrar que o conteúdo é sabidamente ilegal, sabidamente falso, sabidamente mentiroso. Todas as vezes em que eu recorri para ter remoção imediata de conteúdo de mentira que foi espalhada, né, e que levou a uma série de prejuízos, eu estou falando de experiência própria. Demora dias. Faz você aí agora uma denúncia teste para ver o que acontece. Dias, se é que tem resposta. Então, assim, eu entendo que as empresas queiram se blindar, façam um movimento grande, tem que discutir mais, etc e tal. Acho ótimo, mas não entregar nada, porque agora é isso, elas não nos entregam nada. Para ter o mínimo que é segurança, o usuário vai ter que começar a pagar. Moda lançada pelo Elon Musk. Eu acho que também fica difícil. Renata Agostini. Quando a gente lê as contribuições feitas pela Justiça Eleitoral, a gente vê que não só as intenções do relator, como da própria Justiça Eleitoral, é que as plataformas têm de estar não só mais vigilantes, mas elas têm que entrar pesado para ajudar a controlar essa terra de ninguém que em muitos momentos virou a internet, com consequências na vida das pessoas e no processo democrático. É disso que nós estamos tratando. Veja que lá no finalzinho, Dani, eu acho que você foi passando e só esse final que você não detalhou, mas eu achei importante, porque tem ali algo bem específico para o período eleitoral. O que a Justiça Eleitoral está dizendo é que 2 dias antes, 48 horas antes e 24 horas depois da eleição, não pode veicular propaganda na internet, em site, em blog, no site do partido, em lugar nenhum. Pode, nem com monetização indireta. Então, está vedado. É o seguinte, 2 dias antes é um apagão. Ninguém pode fazer nenhum tipo de propaganda eleitoral. Sob pena disso ser caracterizado como uso ilícito de recursos eleitorais, portanto, com uma consequência de desaprovação das contas, ainda, né, de quem descumprir essa determinação responder criminalmente, e as plataformas vão ter que ficar vigilantes, porque vão ter que, a partir do momento que forem acionadas, serem rápidas no gatilho e retirar esses conteúdos. Aí vem a multa novamente, aquela de 100 mil a 150 mil por hora de descumprimento. Então, é uma mensagem para candidatos e para as plataformas. Todo mundo vai ter que cumprir.